Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Muito obrigado por sua audiência. Hoje continuaremos sobre o Antigo Testamento, livro de Juízes. Vamos ao conteúdo. Continuação do estudo complementar 4, parte 17. Quarto cativeiro, os midianitas, parte 3. Devemos prestar atenção. Quando estamos em cativeiro por questões explicitamente carnais ou mundanas, é relativamente fácil percebermos o poder escravizante destas coisas em nossas vidas. Mas a questão do roubar, ou saquear, envolve não estar necessariamente em cativeiro. Daí a sutileza disto. É mais difícil de perceber, embora nos roube o deleite de Cristo da mesma forma. Porque é uma coisa simpática, agradável e tão inocente, mas está saqueando Cristo de nós e, muitas vezes, nós nem percebemos. Se a luz de Deus, o falar e o trabalhar de Cristo não tem resumido a nossa vida nele mesmo e trabalhado as questões de vida interior, então nós vamos ficar muito debilitados. A sensação não é de cativeiro, mas o perigo é terrível. A sensação é de algo simpático e agradável, mas o risco é iminente. Nós estamos em Cristo, mas Cristo pode não habitar plenamente em nós. Cristo não tem sido formado em nós adequadamente, a nossa mente pode não estar plenamente conformada à mente dele. Podemos ser cristãos, mas ter uma mente carnal. Meus pensamentos são confusos, rebeldes, são ansiosos, são incrédulos. Somos cristãos, mas a nossa vontade pode não estar obedecendo à vontade de Deus, somos obstinados. Somos cristãos, mas as nossas emoções não condizem com as emoções de Deus. O que Ele gosta, nós não gostamos, em tantas áreas de nossas vidas. Tudo isto fala de um coração que não é conforme Cristo. Não é porque cremos nele que o nosso coração se transforma instantaneamente como o de Cristo. Nosso coração precisa passar por um processo de discipulado. É na medida do discipulado que vamos nos tornando conformes a Ele. Tantas vezes, em nossa experiência prática, Cristo não é o dono da casa, mas um mero hóspede. Ele deveria ter plena liberdade para se mover em sua casa, no entanto, agimos e o tratamos como um estranho, um mero hóspede. Assim, como na experiência natural, nós passamos o dia fazendo as nossas coisas, passamos o dia arrumando a nossa casa, passamos o dia lidando com os nossos negócios, porque tratamos tudo da maneira como os consideramos, só nossos. E o hóspede fica no quarto o dia todo. Nós num canto da casa e ele noutro, limitado ao quarto de hóspede. O máximo que muitos de nós experimentamos com ele não passa de tomarmos uma refeição ao longo do dia, porém sem nenhuma comunhão real, só o chamamos para comer na hora do almoço ou jantar. Mas longe de vivermos na sua presença, embora ele habite em nós. Paradoxalmente, é Ele quem pode nos suprir do verdadeiro alimento de que temos tanta necessidade, Ele mesmo. Esta é a situação de tantos filhos de Deus na sua experiência diária. Prendemos o Senhor da Glória num cantinho de nosso coração e não permitimos que Ele seja tudo para nós. Que terrível! Que miséria! É muito interessante notar que o Senhor disse: Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele, comigo. Veja que terrível! O que aquela igreja fazia lá dentro se o seu Senhor estava do lado de fora? Simplesmente não tem sentido nenhum. Reunião sem a presença dele é vazia, não tem sentido e realidade alguma. Isto tipifica que ele pode ficar tanto fora da congregação quanto do nosso coração, individualmente. Agora, sabe como tratamos este nosso hóspede? Quando estamos muito angustiados, vamos até aquele quartinho, batemos na porta e dizemos: Ei, hóspede! Será que você pode fazer alguma coisa por mim? Estou muito angustiado. Só que, na medida em que vamos chamando ele à comunhão, nós vamos conhecendo quem ele é. E na medida em que vamos o conhecendo mais, vamos percebendo que a nossa casa está muito suja e mal arrumada. Aí a primeira reação que temos é a de querer que o hóspede vá embora, porque vemos que ele é tão bonito e a nossa casa tão feia. Foi isso que Pedro fez quando disse: Afasta-te de mim, porque sou pecador. Mas ele não se afasta, ele permanece. E, na medida do seu fazer,
nós vamos entregando as chaves da casa. Uma a uma. Ele não retira as chaves da nossa mão, mas espera que nós as entreguemos a ele. E nós vamos entregando uma a uma. Até mesmo as chaves do porão. Juízes 6:11. Existe uma maneira de nós não sermos saqueados. Os midianitas representam tudo aquilo que nos é simpático e agradável. A estratégia para não ser saqueado, conforme o exemplo de Gideão neste versículo, é colher o trigo antes de que o inimigo chegasse, antes que os saqueadores chegassem e, depois, ele levava o trigo para o lagar. Agora, o lagar não é o lugar onde se deva levar o trigo. O lagar é o local onde levamos a uva para, depois de pesada, ela era transformada em vinho. O lagar na Bíblia é uma figura clara da cruz, e também a eira. Porque a eira é o lugar onde os animais passavam com aqueles instrumentos de trilhar, sobre o trigo, e então, se separava a casca do grão, descascava-se o trigo. Tudo isto fala do trabalho da cruz em nossas vidas, conforme a palavra de Deus. Separando o nosso homem exterior do nosso homem interior, carne do espírito. Trigo, neste texto, tipifica a palavra de Deus, João 12:24, o lagar é uma figura do trabalho da cruz portanto, o que o texto diz é que a palavra de Deus só pode ser guardada mediante o trabalho da cruz. Se não estamos, como o povo de Deus, guardando a palavra de Deus é porque está nos faltando o trabalho da cruz. Nós só podemos verdadeiramente nos alimentar da palavra de Deus, de forma que ela seja transformada em vida em nós, pelo trabalho da cruz, portanto o trabalho da cruz é crucial. Se a palavra de Deus não estiver nos cortando, separando o que é da alma e o que é do espírito, não estiver expondo aos nossos próprios olhos os ídolos que temos levantado em nossos corações, se não estiver perfurando o nosso ser para nos levar à contrição e ao arrependimento, qual a nossa chance de andar com Ele? Sem o trabalho da cruz, nós, intrinsecamente falando, não podemos realmente nos alimentar da palavra. E pior, certamente as próprias coisas podem estar nos furtando? O que de pior pode haver na vida do que isto? Como disse Madame Guyon, ganhar tudo sem ele pode ser a minha maior e pior perda. O trabalho da cruz deve ser real e profundo em nós para que ele seja mesmo tudo para nós. E isso depende de nossa resposta ao trabalho da cruz. Devemos não somente permitir, mas desejar que isto se processe em nós. Quebrantamento é igual sofrimento mais a palavra de Deus. E caráter é igual natureza que passa por um processo. Este falar do Senhor é individual e deve nos perfurar. Nós não fomos chamados somente para pregar sobre a cruz, sermos excelentes pregadores, mas para viver a realidade da operação da cruz, para sermos realmente discípulos, que manifestem o seu Senhor, que é mesmo tudo para nós. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Juízes 6:11. No mundo antigo, o lagar era uma grande bacia, onde os homens pesavam uvas. Eles seguravam-se em cordas acima deles e esmagavam as uvas com os pés. O suco era retirado em recipientes que ficavam nas laterais da grande bacia. Na ilustração do artigo, uma mulher é vista trazendo mais uvas em uma cesta. Lagares ficavam em locais escondidos, escuros e de acesso restrito. Já o trigo era malhado na eira, um espaço amplo e arejado, para que o vento soprasse as impurezas do cereal, no momento em que o lançavam para cima. Gideão, ao malhar trigo no lagar, se escondia dos midianitas, preservava o alimento para não ser roubado, garantindo sua sobrevivência e de toda a família. Havia 7 anos que os midianitas invadiam Israel, roubando-lhes gado, ovelhas e toda sorte de alimentos, deixando-lhes sem sustento algum. Juízes 6:4. A população vivia amedrontada, assustada e já estava tão entregue à situação que fez covas nos montes, cavernas e construiu fortificações. Juízes 6:2. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação do estudo complementar 4, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.